animação. E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd da Caveira. Eu sou o Wender, pra quem não me conhece, a gente vai falar hoje sobre Predador, rapaziada. Killers of Killers, ou Assassino dos Assassinos. É o novo curta ou novo longa de animação. A nova animação, rapaziada, sobre essa franquia Predador, que chegou pra gente no último dia 6 de junho, lá no Disney Plus, ou Hulu. No Disney Plus, você tem o Disney Plus, você consegue assistir. E galera, tá disponível, como eu trouxe pra gente aqui, um react dos trailers, tanto de Predador Balance e essa animação que vinha a estrear agora. Eu tô aqui pra falar o que eu achei sobre essa animação e sobre a grata surpresa, rapaziada, que a gente teve com essa animação. Na minha opinião, só não tirou nota 10 por causa de pequenos detalhes que eu vou mencionar pra vocês. Na minha opinião, é uma série de animação nota 9, quase 10, rapaziada. Quase passou. Se eu não me engano, eu vou até olhar aqui, meus amigos. Rotten Tomatoes. Galera, eu tô olhando aqui no Rotten Tomatoes, a avaliação de 74 críticos deram 97%. Obviamente que os críticos vão dar quase 100%, porque o detalhe que incomoda a gente um pouco pra eles é uma como é que fala? É uma qualidade. E o público até o momento, mais de 500 avaliações, está com 89%, beirando no 9, que é a nota que eu dei para essa animação. E aí, galera, do que se trata, meus queridos? Bora começar a falar sobre a animação e o que tem nela. Obviamente vai ter spoiler, se você não assistiu ainda e quer assistir sem spoiler, vai lá, assiste pela Disney Plus, ou dá seus corre aí, dá seus pulos, não é muito difícil, como tá no streaming, dá seu jeito. Não é difícil. Como diz o velho ditado, quem quer dá um jeito. Bom, galera, a animação, como tinha ficado meio claro pra gente lá no trailer, que iam ser 3 predadores diferentes. A gente viu um no Japão feudal, aparentemente, outro na era viking e um outro na era da Segunda Guerra, se eu não me engano. Não tinha ficado especificado qual período de guerra, mas na animação a gente vê que é pela Segunda Guerra Mundial ali, 1940, mais ou menos, se eu não estou enganado. Me corrijam nos comentários. E a primeira história abordada nessa animação, que tem 1 hora e 25 minutos, se eu não me engano, por aí, 1 hora e meia, mais que isso, mais ou menos. E, galera, a primeira história é da Viking. Obviamente, como eu disse pra vocês no trailer mesmo, quando eu reagi. E o cachorro quer participar. O cachorro do vizinho gosta de fazer participações. Junta com o meu também agora, vambora. Como eu falei pra vocês e comentei que minha preocupação era mais com essa Viking, porque obviamente, esse pessoal de Hollywood, pra adaptar, em todas as adaptações que eles vão fazer uma mulher sendo guerreira, é sempre um exagero. E bom, basicamente, parte do que eu vou dizer da minha nota não ser nota 10, fechar em 10, 100% essa animação, basicamente é uma parte, um pouco em parte por causa dessa Viking, porque ela não ficou tão ruim, tá, rapaziada? É meio forçado em algumas situações, mas tem uma outra parte que eu vou falar lá no final que me desanima muito mais do que a Viking. Bom, a história da Viking, ela é a líder do esquadrão dela, do clã que ela tá liderando, vamos dizer assim, ela é a líder da vila, vamos dizer assim. Ela tá em busca de vingança atrás de um cara que matou, entre aspas, o pai dela. Aí ela conta a história pro filho dela que tá com ela, que esse cara tava pra matar o pai dela, só que ele, tipo assim, pra poder deixar ela viva, o cara falou pra... Esse sujeito entregou pro pai dela a decisão, tipo assim, você quer que eu deixe ela viva? Então ela tem que te matar. Se ela não te matar, eu mato ela. Então o pai dela implora, ela mata o cara, ele implora pra ela matar o pai dela, pra ela poder viver e se vingar dele. Então, muitos anos depois, ela volta já de cabelo branco pra poder cumprir essa promessa que fez ao pai de vingar sua morte. E ela vai pra uma vila, ela ataca a vila, destrói completamente a vila ali, sobra só um cara, ela tortura ele pra ele entregar onde tá o líder da vila, porque ele não estava, ele matou todo mundo, só sobrou o cara. E aí, cadê o fulano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Tipo assim, tropa de elite. O cara acaba entregando que ele tá nas montanhas, na fortaleza que ele criou. Eles vão pra cima dessa fortaleza. E lá, galera, é a parte que me incomoda, porque ela quer invadir lá. Ela quer invadir pra matar o cara, o dono desse local, o chefe, o líder. Só que, obviamente, o cara não tá sozinho, ele tem a sua guarda pessoal. E o que você faz numa situação dessa pra invadir um forte, um lugar? Pô, você faz uma estratégia, você invade na surdina e começa a atacar.
Essa Viking não, ela é fodona, ela bate na porta com seus 2 escudos meio quebrados, que tem 2 lâminas. Até achei bacana essa parte dos escudos lâminas. E porra, ela chega de cara e vai pra dentro. Essa é a parte que eu achei um pouco paia disso, ela ser fodona e é um... Você tem que desligar a suspensão de descrença, porque, porra, ela vai pra cima de um monte de cara, começa a dar conta de todo mundo. Aí, quando começa a dar ruim, que junta um bocado de cara nela, aí os ajudantes dela, o resto da tropa chega, livra ela, vai pra cima do cara. Aí o cara, achei até bacana que o cara que ela tinha que tirar a vida, né, que ela tinha que vingar, o pai dela, que foi o cara que basicamente matou o pai dela, ele nem lembra quem ela é, eu nem sei quem é você. Ela fala, eu sou filha de fulano. Aí que, você é a menina covarde que matou o próprio pai em vez de me enfrentar? Qualquer criança da sua tribo me enfrentaria, mas você foi covarde e matou seu próprio pai ainda. Enquanto ele tá tirando um sarro dela, aí o molequinho dela, que teve até uma outra situação, que ela pediu pro menino matar o cara que entregou a localização desse sujeito. O menino hesitou, ela foi lá e matou o cara. E agora, quando esse cara fala assim pra ela, ele joga na cara dela, ela dá uma tremida, treme na base com o cara falando com ela. Aí o menino dela arranca a cabeça do cara, mata ele. E é nesse momento em que surge nosso primeiro predador, é o predador mais imponente dos 3, né, que foram escolhidos pra cada situação. Ele é o mais parrudo, e como eu comentei lá no trailer, você nem fudendo que essa Viking vai dar conta desse predador parrudo. Obviamente que ela dá conta na base da estratégia. Aí você tem que desligar o cérebro mais algumas vezes, porque ela cai no rio congelado, obviamente. Ela fica invisível aos olhos desse predador, porque ela tá debaixo d'água, congelado, mas eu não sei quanto tempo ela duraria ali. Mas é uma animação, vamos entender, vamos relevar. E essa não é uma das partes ruins ainda. Ela consegue ali na situação levar na estratégia, o que é a única saída para ela é na estratégia, na força bruta não tem como. Esse predador, ele é um predador representativo, ele é um predador PCD, ele não tem a mão direita, né? Ele usa um dispositivo sônico no lugar da mão e dá um soco sônico ali, ficou bacana. Dá um cacete a maior parte do tempo, mata todo mundo, incluindo o molequinho dela. No final, ela na estratégia consegue derrotar esse predador usando uma âncora que estava ali no local do lago. Tem toda uma situação, não vou dar spoiler 100% de como foi, mas ela consegue na estratégia e quando ela volta o filho dela tá morto. E encerra, galera, esse arco dela, ela ajoelhando e lamentando a morte do filho dela, que ela não conseguiu salvar. E quando ela abaixa a cabeça e levanta, muda o cenário, ela tá com um colar tecnológico no pescoço, num corredor do que parece ser uma nave, e um cara de costas pra ela. Aí a câmera vai até ele e a gente vai começar o segundo arco, e na minha opinião é o melhor dos 3, que é do japonês, do Japão feudal lá, né, obviamente, onde a gente é apresentado a 2 irmãos brincando com galhos, como se estivesse lutando de espadas, quando crianças, e nesse momento o pai deles chega, um cara, uma puta cara de rabugento, um cara um cara de pai merda, Japão feudal, nesse estilo mesmo, e basicamente ele bota os 2 moleques pra lutar com espadas reais, um contra o outro ali, e um dos irmãos se recusa a lutar, e o outro não hesita, vai pra cima com toda a violência que ele tem, e acaba dando um corte no rosto desse um dos irmãos. Aí o Melados corre, o molequinho fica puto, e sai dali do castelo do pai dele, e deixa o irmão dele com o pai dele, foge dali. 20 anos depois, aí a gente já tem a cena onde o pai deles está morrendo, toca-se um sino nesse reino ali, eu não sei dizer, nessa aldeia, no local onde o pai deles era o líder. Agora eles já são adultos, e quando esse sino toca, ele retorna como todo furtivo, tentando invadir, sem ninguém ver ele, só que os guardas acabam vendo, ele luta com os guardas ali, e acaba chegando no irmão dele, onde ele quer meio que uma vingança, né, contra o irmão dele. E eles começam a lutar ali, numa treta, os 2, e tudo que ele queria, galera, era devolver o corte do rosto pro irmão dele. Ele consegue. Só que assim que ele consegue devolver esse corte no rosto do irmão dele, eles são surpreendidos por mais um predador. Esse é um predador mais esguio, mais alto, não é tão parrudo quanto o primeiro, mas tão ameaçador quanto. Esse predador usa armas mais como lanças. Ele usa menos tecnologia um pouco, mas ele prefere armas de corte e tal, mas não deixa de ter os aparatos tecnológicos, bombas que disparam, saem do braço deles e vão longe, que explodem. Então fica nessa... Ele invade a treta dos 2 irmãos ali, aí começa a matar os caras, os soldados que se enfiam no caminho. Tem uma parte bacana que o irmão dele, no meio dessa treta, parece que
esquece que morre porque ele despenca lá do alto, só que não, a gente descobre mais na frente que eles acabam se encontrando de novo. E os dois lutam contra esse predador e acabam dando conta dele os dois juntos. E, porém, um desses irmãos, né, o que atacou ele na infância, e ficou do lado do pai, ele acaba sendo ferido gravemente. E depois dos dois derrotarem o predador, ele sucumbe e sobra só ele vivo. E o bacana desse segundo ato aí, rapaziada, dos dois irmãos, é que não tem um diálogo, basicamente. Até o final, quando o irmão morre, não tem diálogo nenhum, e o único diálogo é uma frase, e por mais que não tenha diálogo, faz desse arco o melhor dos três, na minha opinião. Então, eles derrotam o predador ali numa luta bastante interessante, bacana. E quando o irmão dele morre, ele se ajoelha um do lado do outro, o irmão perece, e quando ele levanta a cabeça, a gente volta mais uma vez para aquele corredor onde a Viking estava. Ele também se encontra com um colar no pescoço, e ele olha para o terceiro participante desses três arcos, que agora é um jovem militar que foi convocado para o exército. A gente tem um pequeno contexto para mostrar ali ele com o pai dele no carro, como o pai dele é um mecânico e tenta ensinar ele como sentir para poder entender o que a máquina que ele tem que consertar precisa e tal, com o carro. Isso vai fazer mais sentido lá na frente, quando ele for mexer com o avião. E, coisa que eu esqueci de comentar com vocês, cada arco desses é intitulado. A primeira é intitulada de O Escudo, que é The Shield, que é a Viking. Esse segundo arco, que é dos irmãos ali, é intitulado de The Sword, que é a espada. E o terceiro arco é intitulado de A Bala, né? The Bullet. E esse personagem aí agora, se eu não me engano, o nome dele é Torres, né? Ele é um rapaz aparentemente mexicano ou... Bom, galera, ele é convocado pra guerra, e lá na guerra ele tá consertando um dos aviões. E ele não tá pilotando, ele tá tentando consertar esse avião. Até que eles escutam um estrondo no convés do navio. Ele e o capitão, né, o general, não sei, o superior dele, sobem até o convés. Vem um navio destruído, um cara ferido, dizendo que eles foram surpreendidos, que ele nunca viu algo desse tipo antes. E cravado no motor desse avião que tá caído ali, destruído, pegando fogo, tem um dispositivo, tipo uma ponta de lança bem grande, tecnológico. Enquanto os outros pilotos decolam para combater o inimigo, né, o Torres pega esse motor, leva para o convés e vai investigar o que é. Ele tá mexendo nesse dispositivo. Ele tenta de tudo, várias coisas ali, nada dá certo, até que ele liga o maçarico e essa coisa reage ao calor. Quando reage ao calor, ela meio que abre, né? Tipo assim, de uma ponta de lança, ela vira meio que uma ponta de lança com tipo um anzol, quando volta pra puxar, abre alguns fincos. E ela reage assim com o calor, e quando o parceiro dele liga o motor do avião lá atrás, ela vai com tudo nesse motor e quase mata o cara que tá lá. Então, imediatamente, quando essa coisa reagiu ao calor, ela é puxada novamente para fora do convés do navio, destrói ali o casco do navio e volta pro ar, sem eles verem. Aí o Torres fala: não, eu tenho que dar um jeito de avisar o pessoal que tá lá em cima que essa coisa que tá lá é perigosa demais. Só que é o único avião que tá disponível, é o que ele tá consertando e ainda não tá funcionando. E ele: não, eu vou ter que, tipo assim, ele fala: não, eu tenho que avisar os caras. E tenta passar a mensagem de rádio, o cara que tá comandando o avião: não tem como a gente passar a mensagem de rádio, eles estão incomunicáveis. Então alguém tem que subir lá. Não tem avião, nem piloto pra ir, todos os pilotos foram. Aí ele fala: não, tem piloto sim, eu vou. Aí ele sobe no avião que ele tava consertando, que ainda não tava 100%, liga aquela caranga dele e sobe, parte na missão dele. Chega lá, ele tenta avisar o pessoal do perigo que é iminente, né? As tropas acabaram de destruir os inimigos terráqueos que estavam lá, né? As tropas inimigas aéreas. Porém, o predador tá no céu com sua nave, e ali a gente tem um embate um embate aéreo entre o predador e essas naves. Bem na hora que ele tá alertando o comandante e os demais sobre o perigo, ele já chega destruindo todo mundo, usando esse dispositivo que vai direto no motor, né? Porque é atraído pelo calor. É curioso, né? Bem característico do predador se enxergar o calor e reagir ao calor, faz todo sentido. Então a gente tem ali uma batalha aérea, até que sobra só dois pilotos, o Torres e o comandante deles. E ele tem a ideia: pô, o Torres consegue entender como funciona, que essa coisa só enxerga calor, ele consegue pegar, ele é um moleque muito inteligente. E o comandante, o que você sugere? Vamos pra cima pra resfriar o motor. Então os dois começam a subir mais alto que eles conseguem, até altitudes onde a temperatura é muito mais baixa, e o combinado era desligar o motor. Porém, o comandante: Torres, desliga o motor, eu vou ganhar tempo pra você. E é curioso que ele fala que vai ganhar tempo pra ele, não desliga o motor, e o predador destrói o avião dele do nada.
ele não consegue ganhar tempo porra nenhuma. O Torres desliga o motor, fica invisível aos olhos do predador na nave. Aí até que o Torres tem uma ideia, começa ali a batalha, eles começam a perseguir o Torres leva esse predador para um território inimigo, né, onde está ocorrendo o combate na linha de fogo entre tropas aliadas e inimigas. Ele consegue levar esse predador para lá com a nave dele é bem avariada, com os tiros de bombas e tal. O Torres leva ele direto para um canhão que atira bem de frente com ele, faz a nave dele afundar. Então o Torres consegue passar ileso em meio a esse tiroteio ali. E com isso ele vai retornando para a base tranquilo, achando que ganhou, porém submerso ali, a nave do predador tá no encalço dele e ressurge. E quando ressurge ali, então ele tem uma ideia ali de afogar o motor. E para quem não entende afogar o motor, ele banha o motor dele todo, liberando combustível nesse motor. E ele basicamente abre a escotilha do avião e fica pedindo, implorando pro predador atacar com a sua arma. Então o predador rapidamente atira, esse mecanismo dele vai direto pro motor e crava no motor. Aí o Torres, o que ele faz? Ele abre o paraquedas que ele tá e faz o avião voltar direto para a nave. O predador desvia. No que ele desvia da nave, a nave passa por baixo, o gancho vem por cima, trava na nave. A nave é destruída pelo... o avião é destruído quando a coisa arranca o motor, e o motor pega faz tipo um pêndulo e vem de volta diretamente na parte da nave que ficou avariada. O predador estava exposto, tá? Aí o motor banhado de combustível vem direto, pum. E quando ele chega, o Torres pula da nave e ao mesmo tempo a nave explode. O predador foi pro beleléu, mais uma baixa, mais um ser humano que derrota o predador ali. Aí terminamos ali com o Torres disparando um sinalizador, sendo resgatado possivelmente. E mais adiante a gente vê ele numa garagem, né, pós essa guerra, pós tudo isso. E a gente vê o momento onde ele é abduzido pelos predadores. Uma nave surge em cima da garagem dele, leva ele embora, e a gente volta para aquele local onde os três se encontram. Aí ele é levado ali, ele acorda numa nave, ele acorda numa câmera de... aquelas câmeras, esqueci o nome, onde as pessoas ficam hibernando, esqueci o nome da câmera agora, na câmara, né, que me fugiu o nome, rapaziada. Uma câmara ali de hibernação, ele é acordado, os predadores colocam o colar nele também, ele é conduzido até o local onde estão os outros dois. Ele chega lá cumprimentando a senhora Viking, ela cospe na mão dele. Aí o japonês conversa com ele, eu consigo falar um pouco de japonês, eu aprendi um pouco na guerra. Ele consegue se apresentar, mas nada mais do que isso. Então, galera, aí que chega a parada que a gente não esperava, que os três são levados meio que pra uma arena lá no planeta, né, da espécie do predador, que agora me fugiu o nome. Eu esqueci, rapaziada, foi mal. Eu tô ficando velho, não tem jeito. Então os três são levados pra essa arena e são apresentados pra meio que o líder, né? Um predador grandaço, todo estiloso, com os ossos de alguma espécie nas costas, várias tranças gigantes até os pés, rastejando como se fosse uma capa de rei, alguma coisa assim. Então ele fala, né, no idioma dele, e eles conseguem ouvir. O colar que eles estão usando é como se fosse um tradutor, eles entendem o que ele fala. Ele diz que só um deles sobreviverá, ou seja, eles vão ter que lutar um contra o outro. Quem sobreviver vai enfrentar ele. E um pouco antes a gente tem ali uma demonstração para entender um pouco desse colar, que chega um da espécie dele que é preso também, né? Tá sendo mantido prisioneiro com um colar no pescoço. Ele deve ter feito alguma merda e ele aciona esse dispositivo no pescoço desse igual deles ali, né, da própria espécie, e explode a cabeça dele. E os três, puta merda, fudeu. Torres, meu Deus do céu, vão explodir nossas cabeças. Então o predador, o líder, o rei ali, joga pra arena, sabe? Vem 3 dispositivos trazendo armas do povo deles pra cada um. Pra Viking é dada um machado, pro nosso querido samurai ninja uma espada, katana. E pro nosso querido Torres, uma espingarda de 1917, galera. Aquelas espingardas que você tem que colocar pólvora e socar o chumbo lá dentro pra atirar. O Torres fica puto, pô, essa porra não é nem do meu século. Ou seja, o mais fudido foi ele. A Viking já não quer nem saber, ela quer ir pra cima pra poder derrotar eles ali, enfrentar o cara e morrer em batalha pra encontrar o filho dela. E nessa treta ali, o samurai começa a ajudar
O Torres falando, não, eu e meu irmão conseguimos, ele falando em japonês, a Vicky no idioma dela, o Torres em americano, em inglês, ninguém entendendo muito bem o que um outro fala. Ele tentando convencer, não, eu e meu irmão conseguimos derrotar essa coisa juntos a gente consegue. A Vicky não quer saber de porra nenhuma, então tem esse embate ali. E para ajudar mais um pouco, o Predador lá libera uma criatura gigantesca que entra na batalha, engole o Torres, só que aí o Samurai e a Viking conseguem lutar juntos e matam essa criatura. Com o Torres ainda lá dentro, ele não consegue sair, essa criatura é levada. Depois o Torres consegue sair de lá e chega na hora para salvar os dois o Torres vai lá pra dentro, consegue depois de um tempo soltar lá e pegar meio que umas motos que eles têm ali, os predadores têm. Ele salva os dois bem no momento, porque o Samurai não quer lutar, a Viking quer lutar, não quer morrer desse jeito, porque se ela não morrer em combate, ela não vai pra Valhalla. E quando o Predador ia explodir a cabeça dos dois, o Torres chega com a motinha, ele já, um moleque safo do caramba, desativa os colares caem, os dois sobem na moto com ele e eles vão pra cima desse Predador. Chegando lá, o Predador já dá um porradão na moto, cai os três da moto, o Torres cai pra dentro, pro lado de lá da nave, e ele vai tentar mexer na nave lá pra eles poderem fugir, enquanto a nossa Valkyrie ali, eu esqueci o nome dela, a Ursa, não falei o nome dela até agora. Machista! A Ursa e esse eu não lembro o nome. O Samurai, nosso Samurai e a Viking começam a lutar ali, os dois começam a combar juntos em cima desse Predador, que é, bom, esse Predador é imponente pra caramba, eu gostei bastante do estilo dele, do tamanho imponente pra caramba, pra fazer jus ao título, né, de rei dos Predadores. Os dois começam a combar ali, conseguem cortar a perna pra lá, pancada pra lá, a Viking meio que pegou um escudo, de um dos soldados predadores que deixou cair no meio do combate, ela pegou. Um escudo que lembra muito do Capitão América feito lá em Wakanda, que o T'Challa dá pro Steve, quando ele tá sem o escudo. E os dois ali lutam, conseguem dar um pouco de dano ali no Predador. Enquanto isso, o Torres está tentando aprender a mexer na nave lá dentro para poder fugir dali. Só que mesmo os dois juntos combando pra cima desse Predador, ele meio que, cansei de brincar e vai pra cima dos dois, dá um pancadão nos dois. E, agora pega a cabeça da Viking, a cabeça do Samurai e vai pra matar os dois. Só que quando ele tá pra matar os dois, o Torres aciona as turbinas da nave que dão um choque, uma onda térmica que arremessa o Predador pra longe. Ele fica de pendurado, quase caindo desse crânio gigantesco onde eles estão ali. E enquanto eles estão pra fugir, o Predador consegue voltar e ele atira uma lança que arrebenta o braço do Samurai, arranca o braço esquerdo dele. Não, braço direito. Arranca o braço direito do Samurai. Então a Viking manda ele pra dentro da nave e manda eles fugirem, que ela vai ganhar tempo pra eles, porque quando eles estavam fugindo, os caras lá embaixo atiraram uma corrente que prendeu na nave e fez ela ficar presa. Então a Viking usa essa corrente e desce fazendo uma tirolesa até lá embaixo, desviando das lanças que estão sendo lançadas em direção a ela. Ela se esquiva do golpe final do rei dos predadores ali e destrói a arma que tá segurando eles, né? Soltando a corrente, os dois conseguindo fugir. E com isso, ela achou que eles iriam matar ela, só que eles não matam. E enquanto os dois estão fugindo, o predador rei ali só pega sua lança não, um machadão que ele tá. Pega esse machado grandão, levanta pra cima e grita que comece a caçada, e várias outras naves vão em direção à nave onde o Torres e o Samurai estão fugindo. Lá dentro o Torres consegue fazer meio que um torniquete no braço dele lá para poder estancar um pouco o sangramento. E assim se encerra, rapaziada, essa animação do Predador Killers of Killers, dando um gancho para uma sequência que eu achei bacana pra caramba. Gostei bastante da animação, rapaziada, tá bem legal. Tem as partezinhas ruins ali, a forçação um pouco com a Viking, uma mentirada aqui, outra ali, algumas coisas que foram, tipo assim, que você tem que relevar, porque é uma animação, não tem que ser 100% realista, eu admito. Mas eu acho que a nota de 8,5, 9 para essa animação tá muito boa. Só não fechou em 10 por causa dessas palhaçadas com a Viking ali, essa forçação aqui, acolá. E galera, o que impede de eu dar uma nota 10, principalmente, é a cena pós-crédito, porque a Viking não é morta, eles prendem ela de novo e colocam ela numa câmara de hibernação novamente, e a gente tem ali
um vislumbre, né, de um local onde ficam várias pessoas, várias criaturas que derrotaram os predadores ao longo de eras, armazenados ali para tipo combates futuros, alguma coisa desse sentido. Que é uma premissa bem bacana para ser explorada nessa franquia Predador, que até o momento, se eu não me engano, um dos filmes explorou mais ou menos isso, porém eles eram levados para um planeta, jogados lá, eram capturados, abduzidos e levados para lá aleatoriamente. Eles tinham que sobreviver à caçada, se eu não me engano, eu não me lembro qual o nome do filme do Predador que eu assisti que é assim. E essa nova animação trouxe uma nova premissa para isso, que eu achei bem bacana. E agora eu vou falar para vocês a cena pós-crédito, que é o que me desanimou. Que a gente lembra, puxa, todo o passado de Predador, toda a franquia. Primeiro começou com o Schwarzenegger, depois com o Danny Glover, o policial lá em Nova York. E tiveram vários outros personagens que derrotaram ou ajudaram os Predadores, seja no Predador versus Alien, tem esses crossovers também. E poderiam ser vários personagens interessantes, rapaziada. Porém, nessa cena pós-crédito, a gente é mostrada uma câmara dessas de hibernação, onde está nada mais, nada menos que a nossa querida Naru. A pior de todas, a mais fraca, a que mais irritou, galera, dessa franquia, na minha opinião, a mais forçada de todas, a indiazinha Naru, que arrancou uma presa do Predador na força bruta, lá em Prey, né? Predador, a caçada. Pô, que não tem como ali, poderia... Pensa comigo, o que poderiam ter colocado? Coloca ali um boneco de animação do Arnold. O primeiro que teve o Predador, lá em 87. Porra, seria do caralho, rapaziada. Olha o hype que não criaria. Não, o que eles escolhem fazer? Assim que mostram a Viking sendo armazenada de novo, eles mostram a Naru. A indiazinha de meio quilo. Pra, tipo assim, né? Oh, ela tá ali. E se eu não me engano, galera, a arma que eles colocam pro Torres usar lá na batalha, né, na arena... Se eu não me engano, é a mesma arma que a Naru leva pra tribo dela, junto com a cabeça do predador que ela mata lá na floresta. E eu acho que é, eu vou buscar depois, vou assistir de novo. Não vou assistir de novo o Prey, né, que pelo amor de Deus, vou puxar lá só nesse finalzinho pra ver se tem os dizeres na arma que tem lá na animação. Mas eu acho que é a mesma, se eu não me engano. Já era mais um easter egg pra gente ter a noção de que a Naru tava ali. E... por causa dessa um pouco de forçação ali na história da Viking, algumas conveniências, e principalmente com essa cena pós-crédito que poderia ter hypado muito mais, eu não dou nota 10, porém, galera, a animação tá muito boa, eu recomendo para vocês aí assistir lá no Disney Plus se você tiver assinatura, ou caso você não tenha, busque por meios não ortodoxos, e não tá muito difícil, rapaziada. Como não é alguma coisa que veio pro cinema, veio pro streaming, é basicamente instantâneo, você consegue... pesquisar aí e achar, tomem cuidado para não baixar vírus no computador de vocês, mas é isso. E rapaziada, chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí o meu review, eu dou nota 9. Faltou 10, podia ter sido 10, se fosse o Arnold Schwarzenegger na cena pós-crédito era 10, era 20, 30, mas infelizmente é a Naru, aí eu não consigo dar 10. Fechado, rapaziada, esse foi o nosso vídeo sobre Predador Killers of Killers. Deixa um comentário, rapaziada, se você já assistiu, o que é que você achou aí, eu gostaria de continuar esse vídeo nos comentários, debatendo com vocês o que vocês acharam, os pontos negativos e positivos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tamo junto, um abraço, fique com Deus e fui. Até o próximo vídeo. E como eu não pedi, se inscreva no canal ainda, deixa o like para fortalecer. Comprem nos nossos links de afiliados no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo ou lá na aba comunidade. É nóis, rapaziada. Me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tamo junto, é nóis. Fui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.